A gente vai respirar bem profundamente, fazendo 3 respirações. Inspira, conta até 3 e solta em 6, soltando bem devagar, relaxando esse corpo. Inspirando, contando até 3, segurando e soltando em 6. Inspirando, soltando. Vamos soltar todas as nossas preocupações, para que a gente possa sentir o abraço amigo do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que possamos sentir toda a espiritualidade amiga, que nós vamos abrir as portas do nosso lar para que adentre, trazendo muita paz, muitas ervas, muita alegria, nos acolhendo, nos fortalecendo, de muita luz, de muito amor, de muita proteção. Essa espiritualidade vai fazendo todo um cordão de proteção em torno do nosso lar, protegidos de pensamentos negativos, de tristezas, deixando tudo lá fora. E nós só vamos sentir a fé, a esperança, o amor, a ligação com esses espíritos tão queridos do Pingo de Luz, através de Ruiz, o nosso dirigente, e de todos os mentores amigos do Pingo de Luz. Unidos estamos, fortalecidos nessa esperança, nessa fé, e Ruiz vai nos levar até Maria, essa mãe de amor, que derrama seu manto nos envolvendo, esse manto que traz proteção, que traz aconchego. E de mãos dadas com Maria, nós vamos a Jesus, o nosso mestre amado, esse mestre que segura em nossas mãos, olha nos nossos olhos e sentimos todo o seu irradiar de paz, de equilíbrio, de amor. E é segurando nas mãos de Jesus que nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida, agradecer essa oportunidade bendita de aprendizado, que nessa noite nós possamos trocarmos, aprendermos uns com os outros. E assim, em forma de agradecimento, nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que nesse momento possamos sentir toda essa luz, toda essa paz, que possamos ter uma noite de muito aprendizado no acolhimento de amor e que a sala de radiações se fortaleça cada médium que ali estiver trabalhando. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, graças a Deus. Todos bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom encontro para vocês. Para todos nós. E como fomos essa semana? Como passamos essa semana? Estamos bem.
Estamos Tudo bem? bem. Graças a Deus. Amém. Então, ó, a gente vai iniciar um novo livro hoje. A gente vai ler, né, do José Carlos de Luca, Na Luz da Vitória, tá? Então, Deus te levantará. Em qualquer circunstância, pense em Deus, mesmo que hajas caído no mais profundo abismo. Crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Emmanuel. Rita, você vai entrar na sala? Então, eu acho que eu estava lá e não sei por que eu vim parar aqui. Tá, Eu eu vou também pedir. vim parar aqui. Eu não sei se é para ficar lá ou aqui. Tá, Valdete, depois a gente conversa um pouquinho, tá? Mas eu peço. Deixa eu ver se o Gabriel coloca você lá. Já, o Gabriel já me viu aqui. Ele está digitando. Ele já está vendo, tá? Então vamos lá. Em qualquer circunstância, pense em Deus, mesmo que hajas caído no mais profundo abismo. Crê no bem e espera por Deus, porque Deus te levantará. Tá, Emmanuel? No auge de suas crises, pare um minuto para pensar em Deus. Não imagine um Deus distante, inacessível, indiferente ao que está ocorrendo em sua vida. Jesus nos apresentou Deus como um pai que tem amor por seus filhos. Por mais distante que você se sinta dele, por mais espinhoso que seja o seu problema, por mais culpa que você talvez carregue, pense que o Pai o ampara neste exato momento e tem um plano para tirá-lo do abismo. Será preciso, porém, você se render, abrir mão do controle, não querer mais nadar contra a correnteza e deixar que a sabedoria divina o guie para novos caminhos. É o que, com outras palavras, dizemos na oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita a sua vontade. Você vai ter que dizer isso com total aceitação e entrega. Como ensina Osho. O grande ensinamento é a rendição. Ceder teu controle e deixar que o teu Todo-Poderoso te arrebate para onde quer que deseje levar-te. Não andes contra a corrente. Deixa-te ir com o rio. Torna-te o rio e o rio está indo para o mar. Este é o grande ensinamento. Ao pensar com confiança e entrega neste Pai que o socorre, nesse instante, você já começará a experimentar as primeiras melhoras. Sua atmosfera espiritual mudará para melhor, pois você estará permitindo que a luz de Deus penetre os recessos de sua alma. Faça isso várias vezes ao dia. Creia no bem que o envolverá, mesmo que por hora você não enxergue uma solução. Não importa, e isso não deve atemorizar, porque você sabe que no fim do túnel, Deus tem uma luz guardada só para você. Como esclarece Meimei, Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Essa crença, porém, será mera expectativa.
A verdadeira crença é a observação das lições que você precisa aprender durante a travessia do seu deserto e não adiar mais as mudanças que você sabe que precisa fazer. É ter coragem para enfrentar os ventos contrários. É sentir que, em meio a todas as suas dificuldades, Deus está querendo fazer de você uma pessoa melhor. Entregue-se de corpo e alma a esse projeto divino. Sim, Deus tem planos maravilhosos para você. A única fatalidade a qual você e todos nós estamos destinados é a felicidade. Os problemas de agora talvez lhes estejam embaçando a visão, mas eles são como a neblina, que logo se dissipa quando surge a luz. O homem de fé enxerga o caminho em plena escuridão, mesmo quando se perde na estrada. Ele não para de andar, porque sabe que Deus está guiando os seus passos. E, às vezes, encontrar um obstáculo intransponível pode ser a mão de Deus mudando o seu caminho para sair da floresta. Lembre-se, porém, de que a fé sem obras é morta. Não serve para nada. Agora mesmo você pode começar o seu caminho de libertação de sofrimento. Aceite a sua realidade e faça dela o melhor que puder. Mas faça isso com Deus. Age em Deus, confia em Deus e Deus te levantará. Essa é a nossa página. Confiamos em Deus? É uma pergunta. Confiamos em Deus? Sim. 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 Mais ou menos, mais ou menos. Sim, não. Sim. Nossa, quanto silêncio! Eu falei aqui, meu microfone estava fechado. Eu falei assim: a gente confia, daqui a pouco a gente desconfia. A gente confia, daqui a pouco a gente desconfia. Quando que a gente confia em Deus? Quando que a gente confia em Deus? Todos os dias. Eu acho, falando por mim, eu confio, só que a gente tem pressa, né? Acha que as coisas têm que acontecer no nosso tempo, e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Eu não sei se... Ah, tá aberto. Não, está aberto. Não, porque assim, é algo que faz a gente pensar, né? Porque se a gente confia, a gente fala que a gente confia, né? Né? Ou não? Leda, tá fechado seu microfone. A gente confia, a gente fala que a gente confia. Mas a gente confia mais quando está tudo indo bem, quando está tudo certinho. Aí é uma confiança que é uma maravilha. Aí quando começa a descarregar uma coisinha, atrapalhar outra, aí a gente já fica Aí mais você instável. questiona, né? Aí você Vem questiona. a Né? dúvida. Tem a dúvida. Mas aí que tá, né? O porquê que vem a dúvida? A gente confia, né? Então, assim, tudo que está acontecendo com a gente está tudo certo. Não tem nada errado. Será que é porque a gente acha que não merece o que está acontecendo? Será? O que mais? Será que a gente não merece? Assim, quando a gente passa pelos nossos aprendizados, a gente tem diversos aprendizados na vida. Na vida, se a gente for parar para pensar, desde que a gente se tornou adulto, a gente tem diversos aprendizados. E se a gente for fazer uma lembrança, se a gente for fazer toda essa recordação, né? Quando começou a aparecer esses aprendizados, como que era o nosso sentimento? O que eu sentia? Eu sentia raiva, eu sentia decepção, eu ficava revoltado. Como é que era? Quando eu sinto dor, por que eu estou sentindo dor? Aí você fala dor física,
quê? Todas as dores. Ou- Pode ser a dor física, alguns vão ter ou- alguns vão ter a dor física, Valdete, outros vão ter as dores emocionais, outros vão ter as dores espirituais, né? Assim, e outros vão ter as três, né? Vai ser um pacote, um combo completo, né? Assim, eu acho que se a gente começar a refletir sobre isso, né? Porque assim, a gente tem isso dentro muito, é uma crença, né? Eu confio em Deus, mas eu sinto isso. Sim. Na hora que a dor chega, como que eu fico? Insegura. Eu acho. Insegurança, né? É uma fraqueza, uma falta de fé. Bate aquela coisa assim, pô, por que eu, né? Pô, por que agora? Chega esse pensamento? Chega. Já chegou, mas hoje não chega. Simplesmente eu peço força para ultrapassar tudo aquilo que eu tenho que passar. Mas eu não sinto assim desconfiança, sinto assim fraqueza, né? Você se sente fraca e eu peço, por exemplo, que eu tenha força para poder passar por aquilo que eu tenho que passar, que ninguém vai passar por mim. É fácil? Não é fácil, mas estamos aqui para isso, né? Mas aí já foi assim todo um processo de amadurecimento, né? É aquilo que eu falo, se fosse há 20, 30 anos atrás, seria a mesma situação? Como que seria? Revolta. Nossa. Revolta. Né? 20, 30 anos atrás, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, e eu era totalmente... Se hoje eu tenho pouco equilíbrio, naquela época eu era totalmente desequilibrada. Não fale assim, não fale assim. Não, mas hoje eu sou uma pessoa consciente, realista, entendeu? Eu melhorei bastante, estou caminhando, mas aqui há 20, 30 anos atrás, eu era revoltada, tudo que acontecia era uma revolta. Mas principalmente se a gente for pegar por essa parte aqui, ó, que diz, ó, quando ele fala assim, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né? Senhor, que seja feita a sua vontade. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, fala, seja feita a sua vontade. É a dele mesmo ou é a nossa? Medinho, Ou é a nossa? Não, medinho. Porque se for a vontade do Pai, a gente vai fazer o quê? Vai exemplificar as leis dele. As leis de amor, a lei do perdão, a lei da aceitação, todas as leis. E aí a gente não vai estar trabalhando aquilo que a gente quer. Ou isso não acontece. Então, quando a gente fala assim, vamos lá, vamos melhorar essa pergunta. Que seja feita a vontade do Pai. Eu aceito. Mas aceitar de boa, aceitar feliz, aceitar, eu vou passar pela prova, eu vou passar pelo aprendizado, não vou reclamar, não vou praguejar. Ainda não, calma aí. Não vou reclamar, não vou praguejar. É assim que a gente consegue? Eu acho que primeiro... Espera só um pouquinho, dona Marlene, deixa a Leda falar. Aí depois eu passo para a senhora. Desculpa, dona Marlene. Eu acho que primeiro a gente se revolta. Fica aborrecida, fica triste, chora. Mas se a gente acredita em Deus, aí logo já vem aquela coisa que tem que passar, não tem jeito, se está doente, tem que fazer tudo para se curar, para fazer, para obedecer, não tem outro jeito. Então, eu acho que no começo, ninguém... poxa, eu tô
estou com câncer, que legal, então vamos agora fazer isso, porque Não, a gente primeiro sente uma tristeza, um abatimento, mas imediatamente ou em seguida a gente já começa a tocar a vida, com fé em Deus, com um caminho que sabe que tem que seguir e vamos embora. Isso tá? Eu penso assim. E você, além de pensar, é o que você sente, né? Então, aqui, seja feita a tua vontade. Tudo bem, pai, vai ser feita a tua vontade, mas por enquanto me dá um. Deixa eu chorar um pouquinho, né? Deixa eu ficar triste, daqui a pouco a gente conversa, gente. Né? Então, assim, não vem. Tocar isso a vida, procurar médico, tomar os medicamentos, procurar levar tudo de leve, não ficar pelos cantos chorando, que isso nunca me aconteceu, e vamos em frente. Acho que assim, mas no começo você toma um choque. Então, isso a gente está abrindo e tirando uma máscara que muitas vezes a gente fala que não, eu aceito plenamente. Mas quando começa a acontecer as coisas, a gente fica o quê? A gente tenta se enganar que a gente não está revoltado, mas a gente está revoltado. Quando aperta a dor, a gente fala assim, tá doendo? Ou não acontece isso? Sim. Né? A gente está vendo muito pela, vamos dizer assim, pela doença física mesmo, né? Muitos dos exemplos nossos a gente está dando pela doença física, mas existem N coisas que acontecem com a gente, N coisas, a perda do emprego, a perda do parente. O desencarne, trabalhar essa despedida, né? Porque muitas vezes a gente vê como uma perca, e aí é uma loucura, porque dependendo das crenças, de como que a gente compreende essa despedida, realmente vai ser uma revolta, uma dor muito grande. A gente conheço pessoas que, quando perderam os seus entes queridos, ficaram de mal com Deus. Eu fui uma. Deus se tornou uma pessoa muito má, né? Então, essa é uma dor. E a gente falou, não, eu senti, que nem a dona Isaurinha já falou, né? Contou uma vez para a gente, quando a filhinha dela passou para o plano espiritual. Ela teve aquele momento, né? De ficar brigada com Deus e perguntar, por quê, né? O porquê. Eu perguntei para ele, por que estava acontecendo isso comigo? Então, assim, seja feita a tua vontade, o sentimento ficou ali. Né? Faltou fé? Não. A gente pode dizer que faltou fé? Não faltou fé. Não, né? Porque, vamos lá, vamos fazer o exercício. Quando falta fé, eu acho que a pessoa se desespera, assim, que não tem remédio que cure, que não tem que fale para a pessoa que ela se põe em pé de novo. Eu acho que é um desespero muito grande quem não acredita, que não tem fé. Mas aí, assim, também não é um exercício se a gente fosse colocar no lugar da dona Isaurinha ou de tantas outras mães que também a dona Marlene já contou, quando a gente precisa se despedir de um filho, alguém já se fez esse exercício? Será que numa hora ficaria 100% bem? Conseguiria? Eu perdi meu irmão. Meu irmão, minha mãe, né, perdeu. Ele tinha 18 anos no acidente de moto. A minha mãe ficou muito mal, mas depois começaram a nascer os netos e não sei. Mas você sabe que isso era um assunto proibido em casa. Ninguém poderia falar. A gente não perguntava para a mamãe nada a respeito do irmão, que era o mais novo de todos. E a gente não perguntava, era um assunto que a gente conversava entre os irmãos, mas não queria aborrecer a mamãe, a gente não queria que ela ficasse triste de novo. Então, a gente não falava com ela sobre isso. Era aquela coisa assim, né? Vamos dizer, vamos tampar o sol com a peneira e não vamos abrir uma ferida que
Se a gente estava vendo um programa de televisão, alguma coisa, que aparecia alguém que lembrava ele, falava alguma coisa, a gente ficava tudo assim, tenso, esperando que ela tivesse alguma reação. Mas ela foi muito bem, ela se saiu muito bem na história. Então, dona Marlene, a senhora ia completar. Então, olha, foi como você disse, até antes do meu filho falecer, eu pensava de uma maneira. Depois que eu perdi meu filho, eu mudei. E muitas vezes eu conto o que aconteceu. Eu vi com meus olhos, eu estava de pé, olhando o rosto do meu filho no caixão por um quadrinho, né? Que ele estava totalmente sem poder mexer. E eu abaixada 3 horas da manhã, conforme eu levantei a cabeça, eu vi na minha frente Nossa Senhora que ela passava Jesus nos braços, em cima do caixão. E ela mostrava e tirava 3 vezes. Depois que ela sumiu, eu entendi a mensagem. O que ela quis dizer para mim? Se eu suportei a dor do meu filho que morreu crucificado, por que você, mãe, não vai suportar a dor do seu filho? Aí, depois disso, eu entendi a vida de outro jeito. Eu passei a ver a vida de outro jeito. Eu entendi o que ela quis dizer, passei para minha mãe. Eu perdi meu pai, vi o meu pai morrer, a minha mãe morreu na minha frente, eu fiz oração com ela, ela fechou os olhinhos, derramou 2 lágrimas e faleceu na minha frente. Então eu sofri muito, eu perdi pai, perdi mãe, perdi meu filho, e eu hoje, eu não tenho mais medo de nada e não sinto, eu tô que nem uma pedrinha, sabe? Eu não sinto mais nada, parece que eu perdi a emoção. Eu sou feliz, eu sou tranquila, eu sou calma, mas essa parte de dor, eu não sinto mais. Parece Então, que eu estou, como é que fala? Forte. então E eu, vamos tentar trabalhar um pouco isso, né? A gente foi para um lado que está perfeito, todos os lados são perfeitos. Mas por que a perda, né? A gente consegue compreender o porquê que a gente encarna, a gente tem essa reencarnação. O que significa reencarnar? A gente consegue compreender que cada um tem o seu tempo. Sim. Tá? Que nem o Daleda, o irmão dela desencarnou com 18 anos, que era o tempo dele. 18 anos em vida, era aquilo que ele tinha. Foi triste, foi um acidente, doeu, mas poderia ser de qualquer outra forma, mas era o período que ele tinha combinado de ficar aqui na Terra. Assim foi o filho da dona Marlene, foi o pai da dona Marlene, foi a mãe da dona Marlene. Então, assim, são perdas. Se a gente levar nesse sentido, tenta entender, eu não estou dizendo que não doa. A dor vem. Por quê? Porque a gente quer do lado, a gente quer dar amor, a gente quer acarinhar, a gente quer acolher, tá? Mas se a gente consegue ver que a vida na Terra é só um espaçozinho e que a verdadeira vida é eterna, que a gente vai ter tempo suficiente de se reencontrar, de refazer, de reencarnar novamente, se for permitido, e se tivermos necessidade, retornaremos, se não, vamos partir para uma outra família. A gente consegue compreender isso? Por quê? Por que eu falo? Porque dessa forma fica um pouco mais leve. A gente não vê as perdas, a gente compreende a bondade de Deus.
que nesses momentos ele está do nosso lado, nos dando a força, a fé, para que a gente prossiga, mas que a gente compreenda que faz parte dessa vivência. E aí você fala, nossa, Valéria, é frio. Eu falo que é doloroso, mas todo aprendizado, quando a gente sai de uma zona de conforto, ele traz uma dor, ele traz ele mexe com a gente. Porque a gente está saindo de uma zona de conforto. Mas quando a gente abraça a dor, quando a gente abraça essa dor, aí fica mais difícil. Porque a gente está vestindo ela. Tem uma amiga minha, que eu trabalhei muito tempo em São Paulo com ela, quando eu falei do meu diagnóstico, né, de câncer de ovário, ela falou assim, Vá, para de tomar café com seu câncer. Ele não te pertence. Agora, se você quiser ir abraçar, você vai ficar ali. Você vai vivenciar. E você vai perder aquilo que você melhor tem, que é a sua vida. É a mesma coisa. Ah, mas não foi você que perdeu. Olha, às vezes a gente tem um filho vivo, mas que não fala com a gente. E a gente tem diversas histórias. Então, assim, a gente não sabe a realidade. E a dor é a mesma. Porque aquele que partiu, porque era aquilo que tinha que ser, fazia parte do aprendizado dele. Agora, aquele que não quer conviver, não quer estar ali, é a vontade de Deus. É a vontade dele, e não é a vontade de Deus. E depois, se a Valdete, gente... abaixa um pouquinho. Eu vou... É que eu entrei aqui no... Só um minutinho. Tá. Oi, Leda, fala. Então, aí entra a fé em Deus também. Porque a gente tem que lembrar, agora com os estudos, que isso foi combinado. Sim. Sim. A gente sabia, quer dizer, sabia no tempo, mas foi combinado. A gente disse que suportaria essa dor. Isso. Quando a gente reencarna, a gente tem todo um planejamento. Planejamento, justamente. Né? Então, assim, até em relação aos desencarnes, a gente tem esse planejamento. A gente já sabe mais ou menos quanto tempo nós vamos ter, as pessoas que vão estar aqui com a gente, entendeu? Então, assim, tudo é planejado, não existe um acaso. Então, se a revolta vem, é porque a gente realmente não fez a vontade de Deus, a gente não aceitou. É que a gente não conseguiu trabalhar com a gente mesmo. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Se a gente não conseguiu trabalhar com a gente. Mas que a gente comece a compreender isso, né? Nesse sentido, tá bom? Tudo bem? Todos bem? Tudo bem. Tudo bem, eu compreendi. Né? Porque a senhora falou uma coisa, dona Marlene, que é assim, ó, que é aí que tá, né? Desculpa falar, mas é assim, a senhora falou assim, eu virei uma pedra. Então, todos os sentimentos foi como se tivesse congelado. Ó, eu não vou sofrer mais. Tudo que vier não vai bater mais, porque eu não vou permitir. A gente trabalha no sistema de defesa. Eu não permito mais que ninguém me magoe, eu não permito mais que essa dor chegue. E eu fico... Eu coloquei a barreira, fico distante. Isso é proteção. E a gente coloca essas proteções inconscientemente, e quando a gente vê, a gente está cheia dessas proteções, a gente esqueceu, a gente não consegue ter acesso a gente mesmo. Né? Então, assim, trabalhar as despedidas é um grande aprendizado. Mas é aquilo que o Renato Russo falou na letra dele, lá de Pais e Filhos, né? É preciso amar como se não houvesse amanhã.
E muitas vezes a gente não fala eu te amo, muitas vezes a gente briga por coisas que a gente não deveria brigar, que é puro orgulho, pura vaidade. E quando a gente vê, a gente não tem um amanhã. Porque esse amanhã pertence a Deus, né? E essa forma, eu não sei se vocês concordam comigo, mas foi isso que a Covid nos ensinou, né? A gente estava aqui, mas amanhã a gente poderia não estar. E é aquilo que a gente deixou de fazer, a gente não sabia se ia fazer ou não. Não é verdade? Verdade. Que a gente não fez até começar a Covid, né, a pandemia, ficou tudo parado, ficou tudo suspenso. E aí? A Covid acabou. Acabou em termos, porque a gente está vivendo uma outra crise aí, né? E muito séria. Não dá para a gente falar que não está vivendo, porque a gente está vivendo uma nova onda. Mas e aí? Depois de 2 anos, quase 3 anos de Covid, a gente já faz, aquele dia especial, a gente olha e fala assim, eu amo aquela pessoa, eu vou dar aquele abraço, eu vou falar, eu preciso conversar, eu preciso olhar nos olhos dela, eu vou ligar. Está valendo a pena esse orgulho, essa vaidade? Porque o orgulho e a vaidade faz parte de Deus? Não, não. Eu sou muito melosa, eu não tenho vergonha de falar que eu amo. Eu adoro falar. Muitas pessoas falam, nossa, parece que você não vive nesse mundo, tudo para você é bonito, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Eu estou bem. E não é que eu sou uma pedra, eu digo assim, aquele sentimento que eu tinha de sofrimento, eu não sofro mais. Eu aprendi a entender, que nem eu costumo falar, meu filho, meu marido estão do outro lado da vida cuidando de mim. Eu sinto eles mais presentes, pertinho de mim, do que as pessoas que convivem comigo. Entendi. Entendeu? Não que Mas eu sou uma pedra. Eu aceitei, eu entendi. eu entendi. Entendeu? Eu tô bem, eu tô feliz do jeito que eu estou. Nunca fui contra Deus, nem quando eu vi o meu filho matado, que ele morreu matado. Certo? Eu não me revoltei nem um pingo. Eu só falei, foi um momento que alguém apareceu para que levasse ele. Era o dia dele. Tinha que ser aquele dia. De um jeito ou do outro, ele tinha que ir. E apareceu essa pessoa que fez essa maldade e meu filho partiu dessa para outra. Mas ele era tão bom, que não me deixou problema nenhum. E me ajuda até hoje. Então, vamos lá. Essa fase do Osho, a gente faz. O grande ensinamento é a rendição, ceder, ter o controle e deixar que o Todo-Poderoso te arrebate para onde quer que deseje levar-te. A gente deixa Deus nos guiar ou a gente quer o controle? É o controle. A gente consegue, na hora que o bicho está pegando ali, não, eu vou sentar, Deus vai me guiar. E eu vou andar. Ou a gente controla? A gente controla. Pelo menos a gente tenta. A gente tenta buscar o controle, né? É. Da mesma forma, bem inconsciente, a gente tenta pegar o controle, né? Hora do desespero. Aí ele fala assim, não andes contra a corrente.
Deixa ir com o rio, torna-te o rio, e o rio já está indo para o mar. Esse é o grande ensinamento, porque o rio ele não passa 2 vezes pelo mesmo local, né? Ele passa uma vez, ele não retorna. E nós passamos quantas vezes pelo mesmo lugar? Muitas. A gente vai, volta, aí trabalha, aí descobre outra mágoa, não é assim? Isso. Aí vem com uma mágoa. Não, hoje eu estou falando demais, vocês hoje só estão num sim, não, balança a cabeça, talvez. Hoje tá. Vamos embora, vamos embora. Hein? Que mais? Quando nós somos esse rio que passamos uma vez só, tiramos a lição. Não. A gente fica naquela ruminando, vai e volta, vai e volta. Vai Na e roda volta. de Sansara, né? É. A gente roda. Roda, roda, Jequiti. E aí? E o sentimento? Como que fica esses sentimentos? Onde fica Deus dentro de nós? Nesse momento, eu acho que a gente se perde dele. Quando a gente fica nesse vai e volta, a gente está perdido. Por mais que a gente reze, seja feita a tua vontade, mas nesse momento, eu acho que você se perde. Você fica. A oração é no céu da boca, é aquilo que alguns falam, né? A oração é do céu da boca, né? O céu é o do céu da boca. Não sai do coração. Sai. E aí, assim, é legal. Eu acho que assim, todo mundo já passou por uma fase que não sai realmente do coração, que o desespero fala mais alto, que vem toda essa dor realmente. Algumas pessoas vão falar assim, falta fé. Falta fé em Deus ou na gente? Na gente. Eu precisei muito de outra pessoa para acreditar em mim. Entendeu? Por isso que eu falo. Até então, eu estava desesperada, mas eu precisei de alguém que me trouxesse a fé, a força verdadeira para enxergar. Aí veio aqui dentro. Aí bateu a porta. Então, Estava com você, Cláudia. a fé já existia dentro de você. Já. Só que a fé em Deus existia dentro de você, mas a fé em você, ela estava ali, ela era presente, mas você não conseguia ver. Não. Porque tudo que estava ao redor chamava mais atenção. E aí a gente consegue compreender uma coisa, conversando, que quando a gente começa a buscar essa autotransformação, esse autoconhecimento, a gente vai buscar esse nosso eu, a gente começa a se conhecer e começa a conhecer a nossa força. Mas, quando a gente não busca, a gente vai lá, coloca todas as proteções, tudo aquilo para que ninguém nos alcance, nem a gente mesmo, nem a outra pessoa, mas principalmente a nós mesmos, a gente, nessas horas mais de aprendizado, a gente não vai se achar. Não é assim que acontece? Sim. Aí o desespero vem. Porque, assim, a fé que todo mundo fala, né? Ai, tá, falta fé. Você não tem fé. A gente nunca pode falar da fé do outro, a gente pode falar da nossa fé, né? Mas e aí? O que acontece comigo? Por quê? É porque muitas vezes eu não consigo vencer a mim mesmo. Eu não consigo. Eu escutei isso no curso da Margarete e eu fiquei pensando.
você não se dá o direito de ficar curada. No seu fundo, lá no seu interior, lá que a gente fala assim, lá naquele subterrâneo, você acha que você merece. Você merece o sofrimento, você merece a dor, você merece sofrer. E aí, você não se permite. Alguém já parou para pensar nisso? Porque quando a gente pensa assim, a gente não está com Deus. A gente está muito distante dele. Mas a gente não quer sempre se curar? A gente, quando vai fazer um tratamento, a gente não quer ficar boa? Não quer parar de tomar remédio? Não quer... Não, a gente não quer. Então, Oleda, aí que tá. Se eu falo para você não, eu vou estar sendo injusta. Mas por que você ficou doente? Por que eu fiquei? Não, estou falando no total. Por que a pessoa ficou doente? A pessoa, não estou falando vocês pessoalmente. Por que a pessoa ficou doente? A gente já conversou bastante sobre isso nesses acolhimentos de amor antigos. Por que a pessoa adoeceu? Ela adoece no físico? Não, ela adoece no perispírito. O que aconteceu? O que aconteceu ali? O que foi acumulando toda essa energia para que viesse mágoa, tristeza, falta, acha que as pessoas não compreendem. Eu acho que a mágoa é o pior de tudo. Tá, a pessoa então vai vamos se lá. magoando e uma mágoa vai levando a outra e é um... Tá. Deus nos acuda. Chegou no físico. A mágoa passou? A mágoa? Eu tenho uma dúvida. Se é uma mágoa lá antiga, essa mágoa já acabou, já foi, já estou aqui na frente, o negócio ficou lá atrás. Então, Leda, você está respondendo por você. A gente está falando de um todo. Quando você fala assim, a pessoa não quer se curar, eu falei assim, então, se a gente for ver, não. Porque se ela guarda mágoas antigas. Ela fica naquele sofrimento, entendi. Aquela roda. Porque tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta daquele paparico de, ai, coitadinha, coitada, que judiação, olha, né? É isso aí. Você entendeu? Tá no consciente? Não, tá no inconsciente. Ela necessita disso. Então, cada vez que ela adoece, alguém está dando atenção para ela. Uma atenção que não vai dar simplesmente para dizer um bom dia, uma boa tarde, se está tudo bem. Então, ela fica, a doença para ela. Ah, só a doença? Não, tem um monte de coisa que você pode falar. A psicóloga Renata hoje não pode falar muito porque ela está com Covid. Então, ela começa com qualquer outro. A voz quase não sai, gente, desculpa, mas não tem voz hoje. Mas tem os ouvidos aqui. Mas não é por aí, Renata, não é verdade? A pessoa está trazendo lá de trás, então chegou. Então, muitas vezes, é isso que a gente fala, onde está Deus? Não é que falta fé para ela acredita em Deus, plenamente. Deus, ela acredita na energia dele, de quem ele é, ela respeita, não tem. Mas e nela? Não. Entendeu, Leda? E aí esse negócio vai tomar medicação, vai ficar melhor, tal, mas se vai ter a cura ou não, a gente não sabe. Pode ser que tenha, pode ser que não, pode ser que volte tudo, porque aquilo tudo está ainda lá. Ela não resolveu dentro dela, né, o problema. Se enquanto a pessoa não resolver, aquilo fica remoendo, né? Penso eu. É isso mesmo. Mas assim, a gente deu um exemplo, vamos dizer assim, que é mais fácil da gente assimilar, que é a doença física. Essa é a forma mais fácil, tá? Mas aqui, quando ele fala do rio, são as mágoas, são as tristezas, são os rancores, é aquilo que a gente... a culpa. Quer ver uma coisa emperrar de vez a nossa energia, a gente não andar? São as nossas culpas.
E que muitas vezes a gente só confessa para o nosso travesseiro, quando assim a gente busca. Ou não? Nem busco. Deixa lá. Mas tem a culpa? Quem não tem culpa aqui nesse grupo? Mas Quem... Valéria, a gente Diga. tem, mas a gente não pode virar estátua de sal. Você já falou para a gente não ficar olhando para trás. Então, eu não tenho mais. Então, a gente não pode pegar a culpa e colocar assim, ó, agora eu não tenho. Agora Mas eu não Não tenho tenho mais, mais. jogar no Deixa lixo. lá. Não, agora Deixa eu me ela lá. invoquei. Agora eu me invoquei. Eu não olho mais para trás. Não quero virar estátua de sal. Mas eu posso tirar a essência. Olha o quanto que eu mudei. Olha o meu sentimento. Olha como eu era imatura antigamente. Sim. Olha a minha imaturidade. Olha, não é se desculpar no sentido assim, olha, eu fiz um monte de coisa errada, não fiz por causa que era assim. Mas é aceitar. Essa. Só espera só um pouquinho, dona Marlene, só espera só um pouquinho para me terminar essa ideia, eu já passo para a senhora. Assim, é abraçar realmente e falar assim, ó, eu me aceito. Aí vem a aceitação. Eu me aceito. Realmente eu fiz. Não estava muito... Não conseguia compreender, mas agora vai ser diferente. Não quero virar estátua de sal. Não vou olhar mais para trás. Mas eu quero me desfazer desse sentimento. Não carregar no meu inconsciente, não carregar nos meus subterrâneos. É se livrar realmente. É fazer exercícios e acreditar nesses exercícios. Que assim, eu não fiz porque eu queria prejudicar. Não nasci, como que é? Não acordei naquele dia para apoquentar a vida de ninguém, inclusive a minha. Inclusive a minha. Não acordei para causar naquele dia. Então, eu me perdoo. A gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer esse exercício? Não faço esse exercício, mas eu estou me recordando também de uma das vezes que o Sérgio falou conosco, é aquela coisa assim, a gente errou, como você também falou agora, a gente era imaturo, né? A gente não, muitas vezes a gente não pensava nas consequências, né? Com a imaturidade, mas naquele momento você achando que você estava fazendo o seu melhor. Errou? Errou. E aí, paciência. Já foi, já passou, e isso me fez me tornar os meus erros o que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa, não cometo as mesmas coisas, com certeza, mas eu cresci com os meus erros, e é isso. E está tudo perfeito, Solange, porque assim, a imaturidade pode ser de idade, pode ser da parte moral, mas pode ser também uma imaturidade de autoconhecimento. E isso, você não vai pegar uma pessoa de 15, 16, 20 anos com uma maturidade dessa. Então, Valéria... É o tempo que te amadurece, são os casos acontecendo, é tudo que está ao nosso redor. Se a gente está lá e não tem nada para a gente aprender, a gente nunca vai amadurecer, a gente nunca viveu. A gente nunca viveu. E aí, assim, não teria lógica a reencarnação. Porque se a reencarnar na Terra é uma escola, e a Terra é uma escola, tudo que nós passamos são as nossas provas, né? Que nem escola, fazemos provas, tal, não são as nossas lições, tá tudo certo. Não tem nada de errado se a gente enxergar dessa forma, não tem nada de errado. Ora, acertamos, ora, erramos. Aprendendo é o que é o certo. Mas o principal é tirar o peso do coração. Não é irresponsabilidade, aquela coisa, eu sou assim mesmo. Não. É que assim, eu fiz o meu melhor e trabalhar tudo certo, mas é tirar essa culpa. E nasce um filho, nasce a culpa de uma mãe. Tudo que acontece com aquele anjo que Deus nos emprestou, nasce todas as culpas do mundo. E a gente não precisa carregar, porque ele é um espírito que nem a gente. Está em aprendizado, e a gente também. É só isso. Que a gente encare nesse sentido, né? Que a gente não precisa carregar os pesos
dos outros, a gente já tem os nossos, né? E assim, a gente também pode trabalhar essas crenças. Nasceu uma criança? Nasceu, mas não significa que eu vou ter que carregar todos os medos, todas as inseguranças, todos os problemas dela. Ana, você segura só um pouquinho para me passar para a dona Marlene, que ela queria, aí depois eu passo para você. Você não esqueça. Oi, dona Marlene. Então, isso eu ia falar, né? Uma pessoa me perguntou uma vez, né? Eu estava conversando e estava falando, isso aí que você estava falando hoje para mim, eu tinha passado para a mulher. Ela virou para mim e falou assim, sim, se você acha, então, isso, você acredita tanto e você acha que você tem que acreditar que Deus é tudo e Ele que é o poder, e por que Deus não vê? Será que Deus não vê o que acontece com as criancinhas? Que nem uma pessoa maldosa estava judiando de uma criança e ela se revoltou. Ela falou assim, será que Deus não viu isso? Eu falei, então, mas não é você que tem que condenar. Se está acontecendo isso, não é que Deus não viu. É o momento daquele... Aquela é uma criança? Sim, é uma criança, mas é um espírito. Só que as outras pessoas não vê uma criança como um espírito, vê como uma criança. Né? Então, aí, assim, a história que a senhora diz, assim, se a gente for pegar o Evangelho, né, Jesus, ele fala que haverá pecados, mas ai daquele que cometer o pecado. Então, assim, esse espírito responderá. Mas, principalmente, se a gente abrir a visão de que não é a nossa primeira encarnação, nós já tivemos diversas reencarnações, e nós vamos tendo aprendizados. Então, nada que acontece na nossa vida é acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Sim. E por incrível que pareça, quando a gente estava lá, com os engenheiros, fazendo todo esse planejamento, a gente falou que estava tudo certo, que a gente passaria por isso. Por cada aprendizado que a gente está passando, cada um do seu jeito. A gente falou assim, ó, vai chegar em determinado ponto da minha vida, eu vou passar por isso, e vai estar tudo ok. E não vou me revoltar, vou estar de boa, vou estar cantando, dançando, sapateando, porque eu aceitei. Aí, na hora que o bicho pega, Esquece tudo. a gente canta sofrência. Não, a gente canta sofrência, a gente vai para sofrência. A sofrência daquele jeito, né? Oi, Ana, fala. Não, a gente estava falando da culpa e o Sérgio, numa das reuniões, estava falando da sombra, né? Que nós temos a nossa sombra. E eu estou procurando sempre a fazer uns exercícios para me autoconhecer e para não me sentir culpada. Eu até acho que comentei com a Solange, não sei. Aconteceu uma situação com a minha mãe em casa. Eu falei, meu Deus, a sombra me pegou. Não podia. Eu deixei... a sombra me pegou. Bom, eu apaziguei. Aí, à noite, a hora que eu fui deitar, eu faço o exercício no meu dia. Aí, realmente, eu pedi perdão, analisei a situação, não havia necessidade. Então, é um jeito da gente começar a aprender a lidar com a nossa culpa. Porque na hora eu fiquei muito chateada com o que eu fiz. Mas eu enxerguei, eu falei, opa, então agora eu já sei como eu devo agir. Eu acho que tudo na gente é um aprendizado, é um exercício mesmo. Então, assim, ó, não foi a Solange que você conversou, foi com a Ana Paula. Vocês ficam com o dia prima aí, foi com a Ana Paula. Porque a Ana Paula falou assim, fui comigo. Você então foi com ela. Falei, a sombra me pegou e eu briguei com a minha mãe.
É porque a minha sombra também estava do meu lado e a gente estava falando das nossas mães. Ah, então foi isso. Olha, legal, ó. Tá vendo? Ó, o pingo de luz está fazendo uma Então, corrente. A família toda vai fazendo os seus próprios auxílios. Mas assim que acontece. Antigamente, Ana, o que ia acontecer com você? Você ia brigar, ia ficar. sim. E agora não, você já fala assim, não. Tudo bem, não foi legal ali, mas eu poderia ter feito um pouco diferente, né? Então, eu poderia ter vindo com mais leveza, né? Aquilo me incomoda. Não, aquilo dali me incomoda. Mas eu poderia ter feito de uma maneira diferente. Então, Com certeza. isso é crescimento, isso é autoconhecimento, né? E a gente vai buscando as nossas transformações. Mas eu falei para o meu pai, hoje eu errei, pai. Não fiz certo. Aí ele falou, filha, tá bom. É bom, é transformação, é crescimento. Claro. e Estou assim, muito feliz. e uma coisa, né, Ana? Eu acho que depois que a gente faz isso com a gente mesma, a gente se perdoa, ó, não, é aquilo que assim, a gente não está passando a mão na nossa cabeça, mas a gente está começando a compreender que muitas vezes a gente age dessa forma e a gente nem percebe. Não, e mesmo porque, Valéria, ela está com Alzheimer, ela não vai lembrar. E depois veio na minha cabeça, que bobeira, né? Aí você fala, meu, mas é bom. Isso é bom para crescer, é bom. Mas, assim, por favor, tira os chicotes, É. né? Tem um dia que você Sim. vai conseguir, tem outro dia que você não vai Isso. conseguir. Então, assim, É. tira os chicotes. Vamos andar. Não vamos ficar parados, não. Vamos andar, Não. vamos buscar. E fazer, repassar o dia. Na hora que a gente vai dormir, Eu faço isso. é extremamente bom. Porque a gente sabe aquilo que a gente fez, foi. Aí a gente já consegue aliviar um pouquinho o coração e dormir mais cedo. Verdade. Então, vamos fazer uma combinação? Vamos realmente virar um rio. Não vamos passar no mesmo lugar 2 vezes. Vamos em frente. Vamos ser Bora. um rio. Bora. Oi, dona Exaurinha. Nós vamos ser o rio, igual o rio. Passar de uma Vamos vez ser? só. Passar de uma vez só. Vamos passar, porque ficar voltando... Um amigo meu que dizia assim, o cavalo só passa encilhado uma vez. Monta nele e vai embora, porque ele não vai voltar. Então, isso é coisa de interior. Isso é coisa de interior. Interior que tem essas falas. Cavalo só passa uma vez. Vamos lá. Ao pensar com confiança e entrega neste Pai, que o socorre, nesse instante, você já começará a experimentar as primeiras melhoras. Sua atmosfera espiritual mudará para melhor, pois você estará permitindo que a luz de Deus penetre os excessos de sua alma. Faça isso várias vezes ao dia. A gente faz esse exercício? Deus, hoje eu acordei da pá virada. Deve ter acontecido assim, e aí daqui a pouco vai lá, faz uma oração, se concentra, daqui a pouco faz outra oração, continua essa conversa. A gente tem esse exercício? Não, eu não tenho. Vamos tentar fazer para ver qual é a melhora que isso pode trazer? A melhora não vai resolver o problema muitas vezes, mas assim, não é que aquele problema não vai ser resolvido. A clareza talvez venha. Quando tiver um problema, eu não entendi, desculpa. Às vezes a gente está com um problema muito sério e a gente fazendo isso, o problema não vai ser resolvido. Aquilo que tem que ser resolvido, porque Deus não vai vir resolver. Mas a gente vai conseguir ter a calma e a clareza para resolver. Pensar com mais tranquilidade. Porque a gente vai tranquilizar. Quando a gente faz esse exercício, a gente conversa com Deus. E assim, é você e Ele. Sem intermediários, sem terceirizar, sem nada. É você e Ele. A gente começa a se escutar. Tá? É um exercício muito gostoso de ser feito.
E vem, o resultado vem, entendeu? A conversa vem com você, é o seu momento. Vocês têm um momento só para vocês? Um momento de tete a tete com Deus? Sim. Eu Todo. tenho direto. Pela manhã, quando eu faço minhas orações, o evangelho, as orações de manhã cedinho. E às vezes à noite também, quando eu não morro. Às vezes eu deito e morro. Eu não, para mim é à noite. Quando Eu faço logo acordo. cedo, eu faço de manhã cedo. Eu levanto, vou para a janela e eu começo a orar. Adoro, de manhã cedo. Então, de manhã, eu só agradeço. Ai, mais um dia, muito obrigada. Mas à noite há um momento que eu vou agradecer, vou repassar, vou pensar. Eu demoro mais à noite. Entendi. Ó, creio no bem que o envolverá. Mesmo que por hora você não enxergue uma solução, não importa, e isso não o deve atemorizar, porque você sabe que no fim do túnel, Deus tem uma luz guardada só para você. Como esclarece Memem, Deus tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. E aí? A gente consegue crer? E aí? E aí? Em exercício, gente. Isso vai despertando e a gente vai vencendo o quê? A nós mesmos. Não é que a gente deixa... Eu não acredito, tá? Isso pode ser uma crença minha, tá? A minha crença que, assim, de acreditar em Deus, mas muitas vezes não acreditei em mim mesma, tá? Mas cada um pode responder por si, né? É uma pergunta. Quando a gente acha que não é capaz de alguma coisa, a gente não está acreditando na gente, né? Aí a fé vai embora. Não tem jeito, não. A fé vai embora. Ó, essa crença, porém, será mera expectativa. A verdadeira crença é a observação das lições que você precisa aprender durante a travessia do seu deserto. E não adiar mais as mudanças que você sabe que precisa fazer e ter coragem para enfrentar os ventos contrários. A gente conversa, vocês já foram para o deserto? Vocês estão lendo Paulo e Estevão. Vocês vão entender o deserto de Paulo logo, logo. Quando vocês estiverem num certo tempo do livro, vocês vão entender o deserto de Paulo. E vocês vão entender que vocês já passaram por esse deserto intimamente diversas vezes. E que não é ruim. Não é ruim, porque quando você está nesse deserto, é o tempo que você mais aprende de si mesmo. Você aprende a se amar, você aprende a se respeitar, você coloca aquilo que dá para você fazer e aquilo que não dá para você fazer. Você põe limites na sua vida, né? Já passei por esse deserto. O deserto. Né? E aí, aquilo, né? Bate os ventos, vem as mudanças. E aí, aquele que está do seu lado, muitas vezes não compreende. Na grande maioria, não é, Renata? Balança a cabeça. Na grande maioria. O isolamento do Covid está sendo meu deserto agora. É verdade. Estou encarando como retiro espiritual. Descansa, meditação, oração, leitura, descansa mais um pouquinho, come, e é um momento de introspecção mesmo. E assim, né? A casa tá lá, né? Tá tudo certo, né? Ninguém morreu em volta, tá todo mundo se virando como pode, no trabalho as pessoas vão se virar também. Da sua forma, de outro jeito, e tá tudo certo. O controle foi embora. Vai parar, não. Deixa correr. Deixa correr. Até o controle do PlayStation foi embora.
Agora que tem o controle aqui é do Netflix para assistir aí. O único que tá aí. Certo? É. O vento bateu. Tá contrário, mas tá tudo certo. É sentir que, em meio de todas essas dificuldades, Deus está querendo fazer de você uma pessoa melhor. Porque quando a gente para no deserto, a gente está pensando, a gente pensa na gente mesmo. E aí a gente fica melhor, ou não? Sim. Por que a gente fica melhor? Porque você acaba se transformando mesmo, deixando para trás, fazendo uma autoanálise e revendo onde você acertou, onde você errou, o que você vai permitir que aconteça com você daqui para frente ou não. E aí você, é como que eu falei, você acaba colocando limites e você é uma transformação. E me diz uma coisa. Você fica forte? Sim. Sim. E essa força que Deus fala, que Deus tem, né? Uma força plena, mas uma força saudável, essa força é saudável, não é? Sim. E eu já comentei até quando foi isso, eu estava no Vale do Sol, tomando sol, olhando para aquele vale maravilhoso, aquele momento foi assim, de um momento meu com Deus, olhando aquele céu maravilhoso, e ali eu fiz toda essa minha autoanálise e fiz a minha transformação. Dali, a minha ida para lá foi era um carnaval, mas eu fiquei ali tomando sol e fazendo essa oração e mudou toda a minha vida. Dali para frente, eu me senti mais forte para seguir por outro caminho. E o que eu para trás tinha me permitido fazer e deixar que fizessem comigo, dali para frente, não mais. Então, essa força nós temos dentro de nós, que é a força que vem de Deus, diretamente dele, porque ele faz parte de nós. A centelha que nós temos é dele. Do nosso eu superior, né? Você entendeu? Por que que na hora que a gente está no maior aprendizado, essa força não vem? Porque a gente se fragiliza, a gente às vezes escorrega. E aí onde que eu falo que falta fé na gente mesmo, porque se a gente respirar, a gente tem a força, a gente consegue. A gente pode ter uma mão, não estou dizendo para a gente não ter uma mão, mas a gente tem essa força dentro da gente, a gente inverte. Aquilo que estava perdido, a gente inverte. E assim, vai ser difícil muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, que não andam junto conosco, nas mesmas escolhas que a gente, compreender isso. E isso não é orgulho, isso não é vaidade, isso é auto-amor. Isso é auto-amor. A gente está aprendendo a se amar. É isso aí. A gente está aprendendo a se amar. Se a gente encontrar um grupo que escute a gente, converse, dê para trocar, tá tudo certo. Agora, não acho que você vai conversar com alguém, o pessoal vai falar assim, essa tá ficando doidinha. Não é isso, Renata? E agora já foi. Agora é tosse, espirro. Coitada. Ela tá no auge da Covid, tadinha. Valéria, agora que eu estou aqui, sozinha, né? Longe dos meus filhos, longe de tudo e de todos. Já me perguntaram, como que você se sente? Tranquila, porque eu vivo com Deus. Eu converso com Deus o tempo todo, eu não tenho com quem falar. É eu e Deus. E espero a hora do pingo de luz me socorrer. Porque, e mesmo assim, é online. Se você for parar para pensar, quem está comigo direto? Deus.
porque é ele que me ouve, é com ele que eu falo, eu almoço com ele, janto, durmo. E tem uma coisa de bom, ele não me critica. Não dá para Eu acho né, dona Marlene? que com esse negócio eu tô bem. Tá resolvida, Não briga né? com você. Eu não tenho tristeza. Eu não tenho, olha, eu não me preocupo com meus filhos, não me preocupo com meus netos. Por quê? Meus filhos eu ensinei a andar, falar, comer, estudou, tchau. Vai viver sua vida. Os netos, a preocupação do papai e da mamãe. Eu só estou aqui para, de vez em quando, estragar. Que quando eu me junto com eles, eu estrago. Entendeu? Mas uma criança, no momento, eu estou nesse deserto, sozinha. E com quem que eu me vejo? Eu e Deus. E eu tenho uma confiança em mim que eu não tenho medo de nada. Então, para algumas pessoas, elas vão fazer essa descoberta e é aquilo que eu falei, não é algo ruim, não é ruim. A gente não precisa ter dependência, e principalmente dependência emocional do outro, né? A gente pode realmente, nós nos bastamos, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, a gente está encarnado e viemos numa sociedade porque a gente, para aprender um com o outro, essa convivência, tá? Mas não significa que a gente tem que ser dependente emocional, ter essa dependência, né? Se a gente conseguir se libertar, é a melhor coisa possível, né? Então, assim, quando a gente fala do deserto, é buscar a sua autotransformação, é se conhecer, aprender a se amar, né? Se apaixonar por você. Apaixonar não, porque paixão termina, dura 2 anos, né? Aprender a se amar, a se respeitar. Valorizar, Não né? entendi, dona Marlene. Se valorizar, se dar o valor próprio. Também. Sim. Também. Né? Então, vamos lá. Os anjinhos de Deus já voltaram, mas vou terminar. Entregue-se de corpo e alma a esse projeto divino. Sim, Deus tem planos maravilhosos para você. A única fatalidade a qual você e todos nós estamos destinados é a felicidade. E quando que a felicidade vem, gente? Tá tudo bem. Quando você está bem com você mesmo. Tá cheio de momentos Faz com felizes, você né? mesmo. É verdade. Quando a gente está Está bem dentro com a da gente. gente, na verdade. Não isso. está fora. Quando você está bem, está em paz, você está feliz. Você está feliz. Os problemas de agora talvez estejam embaçando a visão, mas eles são como a neblina, que logo se dissipa e quando surge a luz. O homem de fé enxerga o caminho em plena escuridão, mesmo quando se perde na estrada. Ele não para de andar, porque sabe que Deus está guiando os seus passos. A gente já está assim, gente? Tem a neblina, está escuro, mas a gente já segura na mão de Deus e a gente continua. Mas a gente está andando, né? Tá andando. Não é? No escuro? Ninguém vai concordar comigo? Gostei dessa, Leda. Não, Leda, não posso. Se eu estiver no escuro, na neblina, eu vou ficar morrendo de medo. Medo. Deus me abandonou. Ah, vai ficar parada? Vai ficar parada, Solange? Não, vai andar. Fecha o olho, fecha o olho, vai estar escuro e anda, e acredita. Ô, Senhor. Fecha Assim, o olho, ó. vai. Ó, Ai, tá vendo? Fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. Não é? Tem uma música que fala, segura na mão de Deus e vai, né? E vai. É. É.
Não tá Mas, vendo mesmo? mas ó, mas olha, vamos parar assim. É legal ver essa honestidade. Para mim ainda não está dando. Para mim eu prefiro ficar parada e uma hora eu vou. Não, para mim eu já consigo. Cada um está num passo, mas não significa que não esteja tentando. Sim. Mas cada um está num passo. Lembra que eu sempre falo assim, ó, nós somos uma corrente. Um puxa. Mas a gente sabe que aquele que estiver lá atrás, a gente vai puxar com todo amor e carinho, mas a gente precisa acolher, que ele ainda não conseguiu. E ele não pode fazer algo que vá machucá-lo ou agredi-lo, porque está todo mundo lá na frente. Porque ele não vai estar sendo sincero com ele mesmo. Né? Um dia chega. Um dia vai fechar os olhos, viu, Ana Cláudia? Vai. Um dia. Não vai no tempo, não. Sabe qual é o melhor de tudo isso? Está tirando as máscaras, não está se enganando. E antigamente a gente ia falar assim, nós vamos, todos nós não temos isso. Não era? Há 20 anos atrás? Há 30 anos atrás? Não era assim Nem que a gente estaríamos falando isso. Há 20, 30 anos atrás, com certeza eu não estaria falando isso. Estaria nem pensando nisso. Então. A gente só estava passeando por aqui, né? Passeando, aproveitando. A gente tirando férias. Estava de férias. A gente não estava pensando em ficar se autoconhecendo, fazendo, como é que fala? Se olhando no espelho, vendo suas sombras. Nada disso. A gente estava passando férias, tomando sorvete, aproveitando. Você não estava pensando em nada disso. Não mesmo. Tudo estava bom. Tudo estava ótimo. A única sombra que tinha era sombra e água fresca, ou não? Era a sombra do coqueiro. Essa mesmo. Eu estava bem a passeio aqui nesse planeta. Era a sombra do coqueiro da praia ali do Gonzaga. Eu estou nesse planeta cheio de situações de autotransformação, de ver sombra, de ver lá na frente, de ver o ego. Jesus. Mesmo quando se perde na estrada, ele não para de andar, porque sabe que Deus está guiando os seus passos. E, às vezes, encontrar um obstáculo intransponível pode ser a mão de Deus mudando o seu caminho para sair da floresta. Lembre-se, porém, de que a fé sem obras é morta. Não serve para nada. Agora mesmo, você pode começar o seu caminho de libertação do sofrimento. Aceite a sua realidade e faça dela o melhor que puder, mas faça isso com Deus. Age em Deus, confia em Deus e Deus te levantará. Com Ele, fica mais fácil. O nosso fardo, a nossa cruz é muito mais leve. E estar com Deus não é uma ilusão, é sentir. E cada um vai sentir de uma forma, cada um vai se fortalecer. Mas, assim, a gente só não pode desistir. E a fé sem obras, eu entendo nesse texto que ela começa pela gente, tá? A nossa grande obra que nós temos é nos autoconhecermos, nos autotransformar. Mas, principalmente, nos amarmos, nos aceitarmos como somos. Se somos meio tortinho, nós somos tortinho, sabe? E tá tudo certo. Porque assim, a gente, um dia, nessa eternidade nós seremos diferentes. Mas hoje nós temos esse sentimento maior, que é Deus dentro de nós. Que a gente comece a enxergar de uma outra maneira algumas coisas, para que a gente não sofra tanto. Porque ele fala, a felicidade
né? Deus tem planos maravilhosos para nós, a felicidade, e ela existe, mas depende se a gente vai permitir ou não, tá bom? Todos bem? Como estão esses corações? Falamos muito, mexemos em muita coisa dolorida. Todos bem? Sim, Bem. tudo bem. Tudo bem. Graças a Deus, estou bem. Então, aqueles que mexeram em todos os seus entes queridos que já estão no plano espiritual, na hora das nossas vibrações, muita luz, muito amor, muitas flores, permitam que eles vá, permita que eles façam o caminho deles. Eles precisam caminhar. E a gente está aqui para a gente andar, tá bom? E a gente tem força. Essa força faz parte da gente, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo bem, tudo ótimo. Então, vamos lá? No momento, então, a gente vai respirar bem profundamente. Muita gratidão. Gratidão por toda essa conversa, por todo esse acolhimento. Gratidão pela nossa saúde. Gratidão. E com essa gratidão, nós vamos levar a todos os irmãos essa vibração de amor, de fé, de esperança, envolvendo o nosso Brasil em muita energia positiva, em muita paz. Que a paz se faça presente no nosso país, em cada cantinho. Nós vamos envolvendo todos os hospitais, principalmente as UTIs, envolvendo os nossos irmãos que passam pelo aprendizado da Covid novamente, muita luz, muito amparo, muito fortalecimento, equilibrando que eles possam receber todo o auxílio, os emplastos do plano espiritual, principalmente nos pulmões e no sistema circulatório. Vamos assim mentalizando todas aquelas pessoas moradoras de rua que estão necessitando de acolhimento, de uma esperança em seus corações. A todos os irmãos que estão desempregados, que eles possam sentir todo o amparo, toda a luz, todo o fortalecimento. Nós vamos vibrar intensamente pelo nosso lar, por todos os nossos entes queridos que ali estão. Muita paz, muito amor, muito fortalecimento. E assim, sentindo toda essa energia, nós vamos mentalizando os nossos entes queridos no plano espiritual, que eles recebam todo o amor, esse buquê de rosas, que os ampare, os fortaleça, os ilumine. E sentindo uma vibração por nós mesmos, que possamos sentir as vibrações dessa espiritualidade que tanto nos auxilia, que possamos ter uma semana repleta de luz, de amor, de fé e de muita esperança. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.